Imagine você deitado em sua cama em uma noite quente de verão em Los Angeles. As janelas abertas para deixar entrar a brisa. A porta destrancada porque você mora em um bairro tranquilo. É 1985. Você está seguro. Ou pelo menos era o que pensava. De repente, um vulto se move no escuro. Uma sombra entra pela sua janela. E quando você acorda, já é tarde demais. Um homem está ao lado da sua cama, armado, sorrindo. Bem-vindos ao Dossiê Esquecido. Eu sou Ari Filho. E hoje vamos mergulhar na história de um dos serial killers mais aterrorizantes da história americana. Um homem que não escolhia suas vítimas, que matava sem padrão, que adorava o diabo e se alimentava do medo. Esta é a história de Richard Ramirez, o Night Stalker. Para entender o monstro, precisamos voltar ao começo. E o começo de Richard Ramirez foi, ironicamente, em um dia que só existe a cada 4 anos, 29 de fevereiro de 1960. El Paso, Texas, uma cidade na fronteira com o México, onde o sol escaldante parece nunca dar trégua. Foi ali que nasceu Ricardo Leiva Munhoz Ramírez, o caçula de 5 filhos de Mercedes, e Julián Ramírez, imigrantes mexicanos que buscavam o sonho americano. Mercedes trabalhava em uma fábrica de sapatos. Naquela época, as gestantes não eram protegidas dos químicos tóxicos presentes no ambiente. Ela trabalhou até o fim da gravidez, exposta a substâncias que ninguém sabe ao certo como afetaram a formação do bebê que crescia em seu ventre. Julián, o pai, era um ex-policial mexicano que trabalhava para a Ferrovia Santa Fé, um homem de mãos calejadas e temperamento explosivo, muito explosivo. Os primeiros anos de Richard pareciam normais. Era descrito como uma criança tímida, mas feliz. Adorava música e dançar. Seus colegas da Igreja Católica, onde era coroinha, o achavam um pouco estranho, mas, no geral, era um bom aluno. Mas a normalidade era apenas uma fachada frágil. Aos 2 anos de idade, Richard tentou subir em uma cômoda para alcançar um rádio. A cômoda caiu em cima dele, causando um ferimento profundo na testa que exigiu 30 pontos. 3 anos depois, aos 5 anos, foi derrubado por um balanço no parquinho e ficou inconsciente. 2 lesões graves na cabeça antes mesmo de completar 6 anos. Mas não eram apenas os acidentes que machucavam Richard. Dentro daquela casa em El Paso, o verdadeiro perigo tinha nome: Julián Ramírez. O pai tinha acessos de raiva imprevisíveis e violentos. Robert Ramírez, irmão mais velho de Richard, confirmaria anos depois que o pai direcionava sua fúria principalmente para ele, espancando-o brutalmente enquanto os outros irmãos se escondiam, apavorados. E Richard via tudo. Aos 9 anos algo mudou. O menino que adorava música começou a se isolar. Tornou-se um solitário. E para escapar da violência do pai, Richard encontrou um refúgio peculiar. Aos 10 anos de idade, ele começou a dormir em um cemitério próximo de casa. Pense nisso por um momento. Uma criança de 10 anos preferia passar a noite entre túmulos a ficar em casa com a própria família. Como ele mesmo diria mais tarde, os mortos não vão perder a cabeça e te machucar. Mas se a violência do pai plantou as primeiras sementes da escuridão, foi outro membro da família que regaria essas sementes até que se transformassem em algo monstruoso. Aos 12 anos de idade, Richard Ramírez encontrou um mentor, alguém que ele admirava, alguém que ele queria ser. Seu nome era Miguel Ramírez, mas todos o chamavam de Mike. Ele era primo mais velho de Richard e havia acabado de voltar da Guerra do Vietnã, onde serviu como boina verde às forças especiais do exército americano. Mike tinha histórias para contar, histórias que fariam qualquer pessoa normal sentir náusea, mas para Richard eram fascinantes. Mike relatava em detalhes gráficos sobre as atrocidades que cometeu no Vietnã, mostrava técnicas de guerra, como se mover silenciosamente, como matar sem ser detectado, como torturar. Mas o pior ainda estava por vir. Mike tinha troféus de guerra, fotografias Polaroid de mulheres vietnamitas que ele havia estuprado, torturado e assassinado. Algumas fotos mostravam as cabeças decapitadas dessas mulheres, e ele mostrava tudo isso a um menino de 12 anos. Philip Carlo, biógrafo de Ramírez,
revelou algo chocante. Quando Richard viu aquelas imagens, ele ficou sexualmente excitado. Aos 13 anos, a conexão entre violência e sexo já estava sendo estabelecida em sua mente. Mike ensinava ao primo as manobras furtivas que se usa para tirar uma vida, mostrando-lhe imagens violentas e contando histórias sombrias. E Richard era um aluno particularmente brilhante e disposto. Mas a educação de Richard estava prestes a se tornar ainda mais visceral. Em 1973, quando Richard tinha apenas 13 anos, ele estava na casa de Mike durante uma discussão entre o primo e sua esposa, Jessie. A discussão escalou. Mike sacou um revólver calibre 38 e, bem na frente de Richard, Mike atirou no rosto de Jessie, matando-a instantaneamente. O sangue respingou em Richard, o cheiro de pólvora encheu o ar, e algo dentro do adolescente acordou. Semanas depois, Richard retornou à cena do crime com o pai para buscar pertences de Mike. A atmosfera sangrenta do local teve um efeito profundo no garoto. Como ele mesmo admitiria anos depois, percebi naquele momento que era algo que eu gostava de ver mais do que o indivíduo médio. Mike foi considerado inocente por razão de insanidade e passou apenas 4 anos internado em um hospital psiquiátrico do Texas. Quando foi liberado em 1977, sua influência sobre Richard continuou. Enquanto isso, o comportamento de Richard deteriorava. Aos 12 anos, ele jogou uma pedra na janela de um vizinho. Sua mãe simplesmente deu de ombros. Não havia consequências. Não havia limites. A adolescência de Richard Ramirez foi uma espiral descendente de drogas, violência e obsessão com o ocultismo. Aos 14 anos, Richard começou a usar LSD com frequência. Ele e seu amigo Tommy Valles passavam horas consumindo drogas e álcool. Foi durante esse período que Richard começou a cultivar um interesse crescente em satanismo e ocultismo. Mas as drogas eram apenas parte da equação. Richard também desenvolveu outros hábitos perturbadores. Ele começava a caçar à noite no deserto de El Paso com o rifle 22 de seu pai. Coiotes, coelhos e pássaros eram suas presas. Mas Richard não apenas matava os animais. Ele os destripava depois, alimentando seu cachorro com as entranhas. Essa fascinação com morte e mutilação se expandia. Aos 13 anos, Richard desenvolveu o hábito de sair à noite, espreitando pela vizinhança, espiando pelas janelas das casas. Suas fantasias adolescentes começaram a se fundir com a violência gráfica que Mike havia plantado em sua mente. Fantasias de dominação forçada, estupro, mutilação e assassinato. Ainda no ensino médio, Richard conseguiu um emprego em um Holiday Inn local. E ali, ele encontrou o playground perfeito para suas inclinações cada vez mais sombrias. Usando a chave mestra, ele entrava nos quartos dos hóspedes enquanto dormiam e os roubava. Mas o voyeurismo e o roubo não eram suficientes. Em pelo menos uma ocasião, Richard molestou 2 crianças em um elevador do hotel. Ele nunca foi denunciado ou processado pelo crime. O adolescente também começava a desenvolver suas habilidades de arrombamento, forçando fechaduras e janelas. Entrava em casas, observava, roubava, e a cada invasão bem-sucedida, a adrenalina e a sensação de poder aumentavam. Eventualmente, seu comportamento criminoso o levou a ser enviado para um campo para jovens delinquentes no Texas. Mas a intervenção foi tarde demais. A transformação já estava completa. Aos 17 anos, Richard Ramirez deixou El Paso e se mudou para Los Angeles. Ele deixou para trás a família, o deserto, os túmulos onde dormia, mas levou consigo algo muito mais sombrio, uma fome insaciável por violência, poder e destruição. E Los Angeles, a cidade dos anjos, estava prestes a conhecer o demônio. Los Angeles, década de 1980. A cidade do glamour, das praias ensolaradas e dos sonhos de Hollywood. Mas nas sombras dessa metrópole, algo sinistro estava se formando. Richard Ramirez chegou à Califórnia em 1977, aos 17 anos. Ele se instalou em hotéis baratos, sobrevivendo de roubos e pequenos crimes. O uso de cocaína e heroína se intensificou. Sua amiga Donna Myers
Revelaria anos depois que Richard havia começado a dissolver cocaína em água e injetar nos braços. Ele tinha marcas de corte, sabe? Marcas de pegadas, no braço esquerdo, Myers contaria. Um dia ele quebrou uma agulha no braço. Ficou tão viciado em cocaína que simplesmente pirou, mas as drogas eram apenas combustível para o fogo que ardia dentro dele. Richard continuou invadindo casas, espiando janelas, alimentando suas fantasias cada vez mais violentas. E sua devoção ao satanismo se aprofundou. Ele acreditava que adorar o diabo lhe dava poder, que Satanás o ajudava a realizar as invasões, os roubos, os crimes. Para Richard, espreitar nas sombras da noite, experimentar drogas e mergulhar no ocultismo o aproximava de seu mestre das trevas. E então, em junho de 1984, Richard Ramirez cruzou a linha final. Jenny Winkle, uma mulher de 79 anos, foi encontrada assassinada em seu apartamento em Glassell Park, Los Angeles. Ela havia sido esfaqueada repetidamente na cabeça, pescoço e peito enquanto dormia. Sua garganta foi cortada tão profundamente que estava quase decapitada. O Night Stalker havia nascido. Mas, estranhamente, após esse primeiro assassinato, Richard parou. 8 meses de silêncio. Como se estivesse esperando, reunindo coragem. Ou talvez apenas saboreando o que havia feito. Quando ele voltou a atacar em março de 1985, foi com uma fúria e uma frequência que deixariam Los Angeles em pânico absoluto. Entre março e agosto de 1985, Los Angeles viveu um pesadelo chamado Night Stalker. Os ataques de Richard Ramirez não seguiam padrão. Isso era o mais aterrorizante. Ele não tinha um tipo de vítima. Jovens, idosos, homens, mulheres, crianças, todos eram alvos em potencial. Ele invadia casas em diferentes bairros, usava armas variadas, revólveres, facas, martelos, até mesmo uma chave de roda de carro. Seu modo de operação era simples e horrivelmente eficaz. Ele vasculhava vizinhanças à noite, procurando por janelas abertas ou portas destrancadas. Californianos adoravam dormir com as janelas abertas por causa do calor. E Richard adorava janelas abertas. Uma vez dentro da casa, ele acordava suas vítimas, frequentemente apontando uma arma para seus rostos. E então começava o ritual de horror. Ele roubava, espancava, estuprava, torturava e muitas vezes matava. E sempre, deixava marcas satânicas nas cenas do crime. Pentagramas desenhados nas paredes, símbolos do ocultismo. Ele forçava suas vítimas a jurarem por Satanás. Dizia a elas: "Eu sou o Night Stalker." O pânico tomou conta da cidade. As vendas de armas dispararam. Pessoas instalaram grades em todas as janelas. Até hoje, se você andar por Los Angeles, verá essas grades, um legado permanente do terror que Richard Ramirez infligiu. As autoridades estavam desesperadas. O FBI foi chamado para ajudar. Uma força-tarefa dedicada foi montada. Mas Richard era como um fantasma. Ele não deixava evidências suficientes. Não havia padrão claro para prever onde atacaria em seguida. Vítima após vítima caía. Casais idosos, mulheres jovens. Famílias inteiras aterrorizadas. Bill Carnes foi baleado 3 vezes na cabeça, enquanto sua noiva, Inez Erickson, era espancada e estuprada. Milagrosamente, Carnes sobreviveu. William e Lillian Doy, Dale Okazaki, Vincent e Maxine Zazara, Mabel Bell, Joyce Lucille Nelson. A lista de vítimas crescia, e Richard parecia imparável. Até que Peter e Barbara Pan, um casal de idosos em São Francisco, foram atacados em agosto de 1985. Richard estava expandindo seu território de caça, mas essa expansão seria seu erro fatal. Era 24 de agosto de 1985. Mission Viejo, subúrbio de Los Angeles. Seria a última noite de liberdade de Richard Ramirez. Ele foi visto do lado de fora de uma casa, deixando inadvertidamente uma pegada clara. A testemunha anotou a placa do seu carro. Mais tarde naquela noite, Richard invadiu outra casa estuprando uma mulher e atirando em seu noivo. Mas dessa vez, a vítima conseguiu dar uma descrição detalhada do atacante.
E, pela primeira vez, Richard cometeu um erro crucial. Abandonou seu carro com evidências dentro, digitais suficientes para fazer uma identificação. Richard Ramirez tinha um histórico criminal, e quando a polícia cruzou as digitais com o banco de dados, finalmente tinham um nome e um rosto. Em 30 de agosto de 1985, a foto de Richard Ramirez foi divulgada em todos os canais de TV e jornais da Califórnia. Seu rosto estava em todo lugar. E Richard não sabia. No dia seguinte, 31 de agosto, Richard estava em Tucson, Arizona, visitando o irmão. Quando retornou a Los Angeles de ônibus, ele parou em uma loja de conveniência para comprar um refrigerante e viu seu próprio rosto estampado na primeira página de todos os jornais. Ele entrou em pânico. Correu para East Los Angeles tentando roubar um carro, mas um dos moradores o reconheceu e gritou: "É o Night Stalker." Em questão de minutos, uma multidão enfurecida se formou. Anos de terror, anos de medo, tudo explodiu naquele momento. Os cidadãos cercaram Richard. Alguém o golpeou com uma barra de aço. Socos, chutes, raiva pura. Richard tentou fugir, invadindo casas, pulando cercas, mas não havia para onde correr. A multidão estava por toda parte e queriam sangue. Quando a polícia finalmente chegou, provavelmente salvaram a vida de Richard. Ironicamente, o homem que havia aterrorizado uma cidade inteira estava sendo salvo pela própria polícia que o caçava. O pesadelo havia terminado. O Night Stalker estava preso. Levaria 4 longos anos até Richard Ramirez ser levado a julgamento. E quando o julgamento finalmente começou em 1989, foi um espetáculo de horror e arrogância. Richard chegava ao tribunal de óculos escuros, sorrindo, exibia orgulhosamente um pentagrama desenhado na palma da mão. Gritava "Hail Satan" para as câmeras. Ria quando testemunhas choravam, relatando os horrores que ele havia infligido. Ele nunca demonstrou remorso, nenhuma vez. Ele era pura maldade, diria Frank Salerno, um dos detetives que ajudaram a capturá-lo. Mas, estranhamente, Richard Ramirez tinha fãs. Mulheres enviavam cartas de amor. Apareciam no tribunal para vê-lo. Algumas até propuseram casamento. O cara era ferozmente bonito e perigoso, explicaria Doreen Lioy, uma editora freelancer de revista. Desde o início dos tempos, as mulheres nunca conseguiram resistir a essa combinação. Doreen se casaria com Richard em 1996, enquanto ele estava no corredor da morte. Em setembro de 1989, o júri chegou ao veredicto: culpado. Todas as 43 acusações, 13 homicídios, 5 tentativas de homicídio, 11 agressões sexuais, 14 roubos. Quando o júri recomendou a pena de morte, Richard simplesmente deu de ombros. "Grande coisa", disse ele aos repórteres. "A morte faz parte. Vejo vocês na Disneylândia." Um mês depois, na audiência de sentença, Richard fez um monólogo assustador para o tribunal lotado, que incluía familiares, vítimas sobreviventes e parentes daqueles que ele matou. "Você não me entende. Não se espera que você me entenda. Você não é capaz disso. Estou além da sua experiência. Estou além do bem e do mal. Serei vingado. Lúcifer habita em todos nós. É isso." Richard Ramirez foi sentenciado à morte na câmara de gás, mas essa execução nunca aconteceria. Richard Ramirez passou os próximos 23 anos no corredor da morte da prisão estadual de San Quentin, na Califórnia. Durante esses anos, ele concedeu algumas entrevistas, sempre mantendo sua persona satânica e arrogante, sempre sem remorso, sempre alegando que voltaria, que seria vingado. Mas o tempo e as escolhas de Richard finalmente o alcançaram. Décadas de abuso de drogas intravenosas haviam lhe dado hepatite C. O vírus estava destruindo seu fígado. E então veio o câncer. Linfoma de células B, uma forma comum de linfoma não Hodgkin. No início de junho de 2013, Richard foi transferido de San Quentin para o Hospital Geral Marine, em Green Bay, Califórnia. Seu corpo estava desistindo. Em 7 de junho de 2013, às 9h10 da manhã, Richard Ramirez morreu. Ele tinha 53 anos. As reações foram mistas. Alguns expressaram alívio porque o pesadelo finalmente havia terminado.
Outros sentiram-se roubados da justiça. Afinal, Richard havia escapado da câmara de gás que lhe fora prometida. Já era hora, disse Bill Carnes, uma das últimas pessoas atacadas por Richard. Ele deveria ter sido morto há muito tempo. Reina Pinon, esposa de um dos homens que ajudaram a capturar Richard, disse: "Para mim ele teve uma morte melhor do que todas aquelas pessoas cujas vidas ele tirou." A família de Richard, em El Paso, emitiu um breve comunicado pedindo privacidade. "Estamos de luto pela perda do nosso filho e irmão Richard Ramírez. O mundo o julgou, seja de forma justa ou injustamente. Não importa mais. Ele está agora diante do verdadeiro juiz. Então, o que nos resta após revisitar esta história de horror? Richard Ramírez matou pelo menos 13 pessoas, provavelmente mais. Estuprou, torturou e aterrorizou dezenas de outras. Deixou cicatrizes permanentes em uma cidade inteira. Até hoje, as grades nas janelas de Los Angeles são um lembrete silencioso do terror que ele infligiu. Mas por quê? O que transforma uma criança tímida que adorava música em um dos serial killers mais sádicos da história? Foi a exposição a químicos tóxicos no útero? Foram as 2 graves lesões na cabeça na primeira infância? Foi o abuso violento do pai? Foi o trauma de testemunhar um assassinato aos 13 anos? Foram as imagens gráficas de tortura e morte que seu primo Mike compartilhou com ele? Foi o abuso de drogas? Ou foi tudo isso combinado? A verdade é que provavelmente nunca saberemos exatamente qual foi o ponto de ruptura. Talvez não tenha havido um único momento, mas sim uma série de eventos traumáticos que moldaram uma mente já vulnerável em algo monstruoso. O caso de Richard Ramírez nos força a confrontar questões desconfortáveis sobre natureza versus criação, sobre a influência da violência na infância, sobre como falhas familiares e sociais podem criar monstros. Mas uma coisa é inegável: Richard Ramírez escolheu o caminho que seguiu. Ele tinha livre arbítrio e escolheu infligir horror e sofrimento. Como ele mesmo disse, ele estava além do bem e do mal, mas estava errado. Não estava além da justiça e certamente não estava além das consequências. O Night Stalker aterrorizou Los Angeles por mais de um ano, mas no final morreu sozinho em uma cama de hospital, seu corpo destruído pelas mesmas drogas que o ajudaram a alimentar seus crimes. Não há glória nesta história. Não há redenção. Apenas uma lembrança sombria de que, às vezes, o verdadeiro horror não vem de criaturas sobrenaturais ou demônios do inferno. Ele vem de seres humanos. E isso é muito mais assustador. Esta foi mais uma história do Dossiê Esquecido. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos casos. E me conte nos comentários: você acha que a infância traumática de Richard Ramírez explica, mas não justifica seus crimes? Ou você acredita que ele simplesmente nasceu com essa maldade dentro dele? Nos vemos no próximo dossiê. E até lá, mantenha suas janelas trancadas.